Prezados alunos, vamos tratar sobre exercícios de lei orgânica do Distrito Federal e temos agora que analisar o tópico administração pública e servidores públicos. Veja bem, esse tópico lá na Constituição sofreu inúmeras alterações por todas as emendas que foram promulgadas desde a Constituição Federal. A lei orgânica do Distrito Federal, por sua vez, ficou durante muito tempo desatualizada nesse tópico administração. Nos anos de 2013 e 2014, especialmente, cerca de 40 emendas à LODF foram promulgadas e muitas delas alteraram dispositivos da administração pública para deixar de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, nós temos agora um tópico mais redondinho, tá? Um tópico que está mais de acordo com a própria Constituição. Não encontraremos tantos problemas, muito embora algumas incompatibilidades, é claro, tá? Isso acaba sendo inevitável, ok? Administração pública e servidores públicos, já para começar nossas questões, alguns pontos que aqui estão, vocês certamente estudarão em direito administrativo para o concurso de vocês, ou então na lei complementar 840, e em razão disso não há necessidade de ficar repetindo o mesmo assunto aqui na nossa matéria, tá? Vamos àquelas coisas particulares, aquelas coisas mais importantes. Número 1. A lei orgânica não aborda expressamente o princípio da motivação. Errada essa questão, tá? Tenha muito cuidado. Além do LIMP, que são aqueles princípios expressos da Constituição, a lei orgânica lá no seu artigo 19 possui outros princípios também expressos. Vejam, princípios que aqui na lei orgânica estão expressos, lá na Constituição Federal você os encontrará de maneira implícita. Quais são os outros, além do LIMP, aqui na lei orgânica? Razoabilidade, interesse público, motivação e transparência, tá? Razoabilidade, interesse público, motivação e a transparência. Legal? Então a questão está errada porque aborda sim o princípio da motivação. Número 2. Uma lei distrital que autorize servidores públicos do DF a substituírem trabalhadores de empresas privadas em greve não contraria a lei orgânica do Distrito Federal. Errada essa questão. Há disposição expressa na LODF proibindo que você pegue servidores públicos e os coloque para substituir empregados da iniciativa privada que porventura estejam em greve. Isso já aconteceu no início da década de 80 aqui no Distrito Federal, quando relatam que motoristas e cobradores de ônibus teriam entrado em greve e o governo local, à época, teria os substituído por servidores públicos. Vejam, hoje a lei orgânica prevê expressamente isso, essa vedação. Não confunda, por favor, essa vedação com aquela situação de manutenção de um percentual mínimo para os serviços essenciais. São coisas totalmente distintas. Então, é vedado, sim, tá? A questão fica incorreta. Questão 3. Situação hipotética. Paulo irá tomar posse em cargo efetivo federal, razão pela qual requereu sua exoneração do cargo distrital que ocupa atualmente. Nessa hipótese, Paulo não é obrigado a apresentar a declaração de bens ao Distrito Federal. Está incorreta também essa questão. A lei orgânica prevê que todos os agentes públicos, independente da sua natureza, serão obrigados a apresentar a declaração de bens. Todos, no momento da posse, exoneração ou aposentadoria. Em outras palavras, quando entra e quando sai. Perfeito? Além de todos estarem obrigados a isso, a lei orgânica prevê no artigo 19, parágrafo 3º, que uma listagem lá de agentes públicos, que eu os denomino especiais, deverão apresentar anualmente. Esses aqui, quando entra e sai. E tem outro grupo lá que é obrigado a fazer isso anualmente. Dê uma olhada lá, por favor, tá? Olha só, artigo 19, parágrafo 3º. Tenha cuidado lá nesse parágrafo, porque no inciso 4 você encontrará a palavrinha autarquia, tá? Autarquia. Quer dizer, os dirigentes das autarquias estão hoje obrigados a apresentar anualmente. Isso é novidade, foi inserido em 2014 apenas na LODF, não havia essa previsão até então, ok? Então a questão está incorreta porque Paulo é sim obrigado. Dê uma olhada, por favor, lá no parágrafo 3º do 19 que você encontrará informações importantes. Questão 4. Olha só, aqui, ó, por expressa disposição na lei orgânica,
são obrigados a apresentar a declaração anual de bens, entre outros, o governador, seus secretários de Estado e os dirigentes das autarquias distritais. Ok, correto. Hoje está certa essa questão. Como eu falei antes, até pouco tempo, os dirigentes das autarquias não estavam expressamente obrigados, não havia previsão, e quando esse concurso foi realizado, o gabarito ficou errado, tá? Mas hoje vamos deixar com o gabarito atual, estaria correto. Número 5. A administração é obrigada a fornecer certidão ou cópia autenticada de atos, contratos e convênios administrativos a qualquer interessado, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade da autoridade competente ou servidor que negar ou retardar a expedição. Perfeito. Dê uma verificada, por favor, nos artigos 22.1 e 22.2 e 23.2, tá? Os dois tratam sobre essa obrigação de fornecer cópias de documentos, etc. Observe que aqui o prazo será de até 30 dias, aqui o prazo será de até 10 úteis. Aqui é para qualquer interessado, aqui cidadão. Outra coisa, nesse último caso, a lei fala expressamente que esse fornecimento será gratuito. Aqui é omissa a lei, tá bom? Então, resumindo, interessado, até 30 dias, omissão, se paga ou não paga. Não posso nem afirmar que sim nem não, porque a lei é omissa. Cidadão, até 10 dias úteis, não pagará pelo fornecimento dessas certidões. Então a questão está correta, com previsão aí nesse dispositivo. 6. Considere que o governo pretenda divulgar suas ações de governo, como obras, projetos, etc. Nesse caso, esse tipo de publicidade deve ser suspensa 90 dias antes das eleições. Veja bem, está correto. Isso está lá no artigo 22, inciso 5, letras A e B. A administração pública pode fazer publicidade de seus atos, mas, entretanto, deve observar algumas regrinhas, como não pode ter nomes, expressões, imagens que caracterizem promoção pessoal. Além disso, a regra é que essa publicidade deva ser suspensa 90 dias antes das eleições, ressalvada aquelas de interesse público. Então, cuidado, já caiu em prova, perguntando se todas as publicidades, independente da sua natureza, deveriam ser suspensas 90 dias antes das eleições. A resposta é errado, tá? Suspende aquilo que for normal, mas o que for de interesse público, isso você poderia inclusive fazer uma publicidade até às vésperas. Exemplo, estamos duplicando a épia. Isso tem que suspender antes das eleições. Isso não parece promoção de partido político. Estamos duplicando a épia, ela ficará interditada amanhã, tal horário até tal horário. Veja, isso já há interesse público, a administração poderia fazê-lo, tá? Dentro desse período aqui, dessa noventena. Outra coisa, observe que não está previsto aqui em meses, não está dizendo 3 meses, mas sim 90 dias, tá? Cuidado com isso também. Número 7. A Direção Superior de Empresas Públicas, Autarquias e Fundações e Sociedades de Economia Mista deve ter representantes dos servidores do quadro para exercer funções definidas na forma da lei. Olha só, veja, atenção a isso aqui que tem caído em prova. O artigo 24, ele fala assim, ó, que fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e autarquias terão servidores, tá, do próprio quadro na direção superior. Ok? Então, isso está no 24. Fundações, sociedades, empresas, autarquias, servidores do quadro na direção superior. O artigo 42, por sua vez, ele já fala que os servidores poderão participar da gestão ou gerência, tá? Gerência dos fundos para os quais eles contribuam. Então só tem um pouquinho de cuidado com essas palavras, porque eles andaram trocando, dizendo que nos fundos para os quais contribuam, os servidores teriam direito de participar da direção. Não, dos fundos eles participam da gerência ou gestão. Pode até parecer a mesma coisa, né? Mas como as bancas elas se preocupam muito com a literalidade, então a gente tem que também se preocupar aqui com a literalidade. Vamos ver então. A Direção Superior de Empresas Públicas, Autarquias, Fundações e Sociedades
deve ter representantes, né, para exercer funções na forma da lei. De fato, a direção superior. Está correta a questão 7. Artigo 24. Questão 8. Hipotética. Joana é servidora pública distrital. Irá substituir Fernanda durante as férias desta. Nesse caso, Joana, que é substituta, fará jus à gratificação de Fernanda durante o período de substituição. Perfeitamente. Isso está lá no artigo 35, inciso 1 da LODF. O substituto tem direito apenas a perceber, a receber, ou perceber como quiser, a gratificação do titular, né, que ele está substituindo. Não a remuneração, porque remuneração é o total, né, é o somatório de parcelas. Número 9. O servidor público efetivo de autarquia distrital faz jus ao recebimento adicional de 1% por ano de serviço público efetivo. Perfeito. Isso está previsto na LODF. Na verdade, para todos os servidores do Distrito Federal existe essa previsão. 10. A UDF compete instituir taxas de serviço como aquela que é cobrada na expedição da primeira e segunda vias da cédula de identidade pessoal. Errado. A primeira via será gratuita. As demais vias, a LODF foi omissa. Não posso nem afirmar que pago, nem que não pago. Ah, mas você pagou pela segunda via? Ok, eu sei. Mundo real. Na prova não se pergunta mundo real, mas sim o que está escrito na lei. Primeira via, gratuita. As demais vias, não sei. Faz de conta que não sabe. Omissão da lei. Tá? A LODF é omissa. Então está errada. 11. Considere a seguinte situação hipotética. João, oficial da PM, aprovado em concurso para cargo efetivo de professor da Secretaria de Educação. Então ele é PM e foi aprovado para professor. Nessa situação, João poderá ocupar ambos os cargos. Veja, aqui tem um peguinha, tá? Quem pode acumular cargos públicos? 2 cargos de professor, é o primeiro caso. Segundo caso, 1 de professor e mais 1 técnico ou científico. E o terceiro e último caso, 2 profissionais da área de saúde com profissão regulamentada. A questão estava me dizendo ali que João era policial militar e agora tinha passado no concurso para professor. Veja bem, policial é considerado cargo técnico. Tá? Então, teoricamente, policial poderia acumular com professor, porque olha só, ele é um cargo técnico. Nós temos 2 problemas aqui. Primeiro, que isso aqui é um peguinha, porque policial, muito embora seja cargo técnico, eles atuam em regime de dedicação exclusiva. Então, não pode acumular. Esta é a regra. Já existem exceções previstas na própria jurisprudência, existem exceções previstas em leis, mas isso não cairá no teu concurso, porque não está na lei orgânica do Distrito Federal. Simplesmente, não há previsão aqui, tá? Segundo peguinha que nós temos aqui, ou não sei se é peguinha, mas pelo menos mudou totalmente o panorama, é que hoje os artigos 117, 118, 120, eles foram, e o 121 também, tá? Eles foram todos revogados da lei orgânica. Eu não tenho mais a lei orgânica falando sobre o policial militar. Hoje a lei orgânica fala somente sobre o policial civil. Quer dizer, eu não teria nem respaldo na LODF para responder, tá, essa questão hoje se caísse em prova. A época quando ela caiu, ainda estava previsto lá o policial militar no artigo 118, então você até poderia, 120 na verdade, tá? Você até poderia elucubrar alguma coisa sobre isso. Só que hoje não há previsão. Então, essa resposta aqui, à época, ficou errada, tá? Hoje, se isso caísse, teríamos aí uma possibilidade de recurso. Mas vejam, a regra é que realmente não pode, tá? Dedicação exclusiva, não pode acumular com outro cargo. Essa é a regra. 12. Lei assegurará o percentual de cargos e empregos públicos para portadores de deficiência. Certíssimo. Qual é o percentual? A lei orgânica não diz, tá? Isso está previsto lá na Lei Complementar 840, que fala que é de 20%, mas na LODF eu não tenho percentual. Só tem isso aqui mesmo, lei assegurará percentual. 13. Essa questão 13 merece também uma explicação, nem que seja breve. O artigo 31 da LODF fala assim, ó, recursos de natureza tributária devem ser julgados por um colegiado formados por auditores tributários e mais representantes dos contribuintes, tá? Recursos de natureza de poder de polícia administrativo não precisam observar
essa regra aqui, tá? Então só lembre disso. Recurso de natureza tributária, um colegiado formado assim. A lei não explica como que esse colegiado será exatamente composto, apenas fala da necessidade de ter isso. E recursos não tributários, ou mero poder de polícia, então, ficariam nessa situação. Vamos voltar lá na questão, então, para ver o que podemos ali interpretar. Considere que Joana tenha sido notificada a pagar taxa cobrada em decorrência do poder de polícia, então não é tributário, que tenha apresentado recurso administrativo e que tal recurso fora julgado por pessoas que não integram a carreira de auditoria tributária. Ok, sem problema, o recurso não é tributário. Nessa situação, olha só, cuidado com o não aqui, não há qualquer irregularidade no julgamento do recurso, tá? Não há qualquer irregularidade, perfeito, não há mesmo. 14. Funções de confiança e cargos em comissão destinam-se apenas, é uma palavra forte, tenha cuidado com palavras fortes, às atribuições de direção e chefia. Mas aqui está errado, né? Direção, chefia e faltou o assessoramento, tá? Exatamente o apenas aqui, ó, que deixou a questão muito forte, até deu alerta no início, né? Assessoramento, tá? Função de confiança e cargo em comissão se prestam para essas três coisas, direção, chefia e assessoramento. Questão 15. Aos integrantes da carreira de fiscalização e inspeção é garantida a independência funcional no exercício de suas atribuições, não sendo exigido nível superior de escolaridade para ingresso nessa carreira. Veja, essa questão aqui está parcialmente incorreta. Vamos de novo? Aos integrantes da carreira de fiscalização e inspeção, de maneira geral, é garantida a independência funcional no exercício de suas atribuições. Isso é verdadeiro. A lei orgânica, de fato, prevê. Não sendo exigido o nível superior para ingresso. Errado. Todos que atuam na área de fiscalização ou inspeção, todos, obrigatoriamente, tá, devem ter nível superior. E a questão dessa independência funcional é muito tranquilo. Se o cidadão é um fiscal, é um auditor propriamente, né, atribuição de fiscalização e inspeção, ele não deve obediência a ninguém quando no exercício das suas atribuições, porque ele tem o dever. Caso ele tenha que multar alguém, né, aplicar alguma penalidade administrativa, interditar um estabelecimento, isso é incumbência, dever. Não deve pedir autorização ao seu chefe, mas sim simplesmente fazê-lo. 16. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e pelo menos 50% dos cargos em comissão, que devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Veja bem, função comissionada é só para quem é efetivo. Cargo em comissão, pelo menos 50% para quem é da carreira. Você, por favor, depois leia lá no artigo 19, nos parágrafos 6º e 11, tá? Parágrafos 6º e 11, porque tem duas regrinhas quanto a isso. Primeiro, os cargos em comissão, esses 50%, não precisam ser observados nos gabinetes das lideranças partidárias e nos gabinetes dos deputados distritais. Se a banca te afirmar que não precisa observar 50% na Câmara Legislativa, está errado, tá? Somente nesses dois lugares, lideranças partidárias e deputados distritais. O parágrafo 11, ele ensina como que se calcula esse 50%. E, resumidamente, esse 50% é calculado dentro de todo o poder, tá? Quer dizer, 50% do Executivo ou 50% do Legislativo. O Judiciário, o DF não tem poder judiciário próprio, então não se aplicaria a essa regra, tá? A questão 16 está correta. De fato, deve-se observar, tá, esses 50% aí para os cargos em comissão. Questão 17. A lei orgânica não prevê, cuidado com esse não, expressamente, o princípio da moralidade administrativa. Está errado. O LIMP, né, prevê sim. Porém, trata-se de princípio implícito que vincula todos os agentes públicos, tá bom, do Distrito Federal. Está errado porque prevê sim expressamente o princípio da moralidade. 18. Segundo expressamente previsto na lei orgânica, cargo em comissão e funções de confiança serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnico profissional. Não há nenhum lugar na lei orgânica dizendo isso. Função comissionada para quem é efetivo. Cargo em comissão, pelo menos 50% para quem é da carreira.
Não há nada dessa história dizendo carreira técnica ou profissional. Texto para as questões 19 a 23. Vamos deixar isso para a nossa próxima aula. Obrigado, bons estudos e até mais.